Fala aí, concurseiro, professor Jean Volney na área. E aí, galera, todo mundo pronto? Agora, ó, é a hora da batalha, pessoal. Agora não adianta mais querer, vou ter que aprender isso. Não, agora é a hora da batalha, é a hora de lutar. A hora de amolar o machado já passou. Agora é a hora de derrubar a árvore, galera. Agora não adianta, agora é responder questão, fazer simulado, se acabar. Agora é para estar saindo sangue dos olhos agora. Literalmente sangue dos olhos e calo na bunda, estudando para a sua aprovação. E eu, professor Jean Volney, junto com o Estou Preparado, Isaquil Silva, vamos aqui fazer uma linha de chegada para que você tenha a sua... fechar a sua aprovação aí com chave de ouro. Hoje vamos trabalhar os estatutos da Polícia Militar e o estatuto e o regulamento disciplinar da Polícia Militar de Alagoas, com algumas questões inéditas feitas pelo papai aqui. Então vamos lá, galera. Simbora. Olha aí. Linha de chegada. Tem aqui o EPMAL e o RDPMAL. Vamos lá. Primeira questão aí. Vamos lá. A seguir será apresentada uma situação hipotética e uma assertiva com base no Estatuto dos Policiais Militares de Alagoas. O capitão Paulo e o sargento Duarte são militares da mesma corporação. Porém, eles não se falam, devido ao fato do capitão Paulo, atualmente, namora a ex-esposa do sargento Duarte. Eita, cara, furou o olho do sargento Duarte, o capitão. Hein? Vamos lá. Caso o capitão seja comandante da OPM, o sargento Duarte deve fazer todas as referências militares, pois o comando é uma prerrogativa impessoal. Questão o quê? Questão corretíssima. Olha só. Apesar do capitão ter furado o olho do sargento Duarte, veja, ele, o sargento Duarte, vai ter que prestar continência, vai ter que fazer todas as referências militares, independente se fala ou não. Porque, veja, o comando, e quando a gente fala no comando, a gente fala também na questão hierárquica. Eu não viso a pessoa que está usando aquela divisa, está usando aquela platina, não. A platina é onde bota as estrelas dos oficiais. Então, eu não viso aquilo. O que eu viso, perdão, eu não viso a pessoa, eu viso exatamente a divisa, a platina. É por isso que se eu for subordinado, eu vou ter que ir lá, e prestar minha continência para ele. Independente se eu falo com ele, se eu não falo, se eu levei gaia, se eu não levei. Independente, eu vou ter que fazer minhas referências militares. Beleza, galera? Essas questões, a galera, eu sei que a galera está se abrindo aí. Então vamos lá, galera, olha lá. Olha aí. Artigo 22 está aí, só. O comando é o exercício do cargo de chefia que habilita a conduzir homens e dirigir uma organização policial militar. O comando está vinculado ao grau hierárquico, tá vendo aqui? E constitui uma prerrogativa impessoal, cujo o exercício do policial militar se define e se caracteriza como chefe, beleza? Olha aí, questão 2. O policial militar de Alagoas tem o direito de receber um adicional de remuneração para as atividades insalubres, penosas e perigosas. Aí você pode se perguntar assim, professor, eu nunca vi nenhum policial, nenhum bombeiro de Alagoas falando que recebe isso. Realmente, pessoal, a gente não recebe. Por quê? Porque tem que ter uma regulamentação própria para isso. E até hoje, os deputados nunca fizeram. Não sei se é do interesse deles, enfim. Então, veja. Então, essa aí é a ideia. A grande questão é o quê? Que nós temos direito, nós temos esse direito, mas infelizmente não existe o quê? Uma regulamentação para que seja concedido esse direito para nós militares. Pessoal, onde é que está isso que eu nunca vi? Está sim, olha lá, vamos lá. Olha aí, a questão ela está correta, certo? Olha lá onde é que está. Está lá no artigo 30. Os direitos e prerrogativas dos policiais militares são constituídos pelas honras, dignidade e distinção, devido ao grau hierárquico e aos cargos exercidos. Adicional de remuneração para as atividades insalubres, perigosas, penosas e perigosas, conforme dispuser legislação própria. Esse é o grande problema, nós não temos essa legislação própria. Olha aí, até eu coloquei uma notazinha aqui, ó. Em Alagoas não há legislação própria que regulamente o adicional para essas atividades. Mas se a questão falar que é de acordo com o Estatuto dos Policiais Militares de Alagoas, foi o que eu coloquei, considerar como correto. Fechou? Olha aí, os policiais militares, após concluírem com aproveitamento o último ano do curso de formação de oficiais, serão por ato do comandante-geral declarado oficiais. Questão errada. Eu coloquei aí, não são declarados oficiais, serão declarados
aspirantes a oficiais. Sacaram a maldade? Os oficiais, quem nomeia os oficiais, no caso, quem declara como oficial, é o governador do estado. É o governador do estado. Olha aí. Os policiais militares, após concluir o aproveitamento do último ano do curso de formação de oficiais, serão, por ato do comandante-geral, declarados aspirantes a oficial. Fechou? Olha aí. O capitão João encontra-se na reserva remunerada, beleza? Então, o João, ele está lá na reserva remunerada. Por outro lado, o capitão José, ele se encontra na ativa. Mesmo que os dois militares sejam do mesmo posto, qual é o posto? O capitão José terá precedência hierárquica com relação ao capitão João. Então, a questão linda e maravilhosa. Professor, como é que funciona isso? Veja, sempre os militares da ativa terão precedência hierárquica, ou seja, serão mais antigos do que os militares da inatividade. Então, é por isso que o militar da inatividade, quando for se identificar, por exemplo, no caso aí o João, quando ele fosse se identificar, ele tinha que dizer o seguinte, ele tinha que dizer assim, capitão João da reserva remunerada. Ele teria que se apresentar, prestar as continências, mas ele se apresentaria. Ele tinha que designar que é da reserva remunerada. Até para a gente analisar se quem é mais antigo ou não ali, na situação ali, no caso concreto. Fechou? Olha aí. Em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. No concurso de crime militar e transgressão disciplinar, o crime absolve a transgressão disciplinar. Questão errada. Veja, se tiver aí um concurso de crime militar e transgressão disciplinar, professor, onde estão os crimes militares? Está no Código Penal Militar. Professor, e as transgressões? Está no regulamento disciplinar ou, a depender do estado, está no Código de Ética desse estado, dos policiais militares desse estado. Havendo um concurso de transgressão disciplinar com crime militar, veja, o que acontece? Eu vou sempre considerar o mais grave. O que for o mais grave, eu considero. Veja, cuidado aí, pessoal. Todo crime militar vai ser transgressão disciplinar. Todo crime militar vai ser transgressão disciplinar. Agora, nem toda transgressão disciplinar vai ser crime militar. Fechou? Amarrou? Seguinte. Olha aí. No concurso de crime militar e transgressão disciplinar, será considerada a violação mais grave. Olha aí. As punições disciplinares de detenção ou prisão não poderão ultrapassar 30 dias. Veja, de acordo com o estatuto, isso aqui está o quê? Correto. Veja, tome cuidado com uma coisa. Teve a lei federal que ela revogou a aplicabilidade das transgressões disciplinares, das punições disciplinares. Veja, hoje o militar, ele não cumpre mais a detenção, ele não cumpre mais a prisão, mas vai ser averbado nos assentamentos dele. Ou seja, ele vai ser averbado, se ele tiver um comportamento bom e levar uma punição grave, ele já vai descer lá para o mal. Então essa é a grande sacada. As punições existem, elas só não são mais o quê? Aplicadas. Eu estou falando isso constantemente. Porque você falta um serviço, pronto, faz o seguinte, quando você entrar na polícia ou no bombeiro, você faz o seguinte, você falta um serviço para ver se você não vai ser punido. Certamente você vai ser punido por uma prisão, no mínimo de 4 dias. Só que pode acontecer o quê? Você vai ficar preso? Não vai, porque ela não tem mais a aplicação. Mas a sua punição vai ser averbada em boletim e seu comportamento pode decair. Principalmente se você acabou de entrar, porque você vai entrar com comportamento bom, né? Aí vai decair logo rapidão. Se tivesse um excepcional, não, ainda ia cair uma lesquinha. Excepcional, descer pro bom, se for pegar sua grave aí. Beleza? De boa? Então tome cuidado com essa dica aí. E o limite, professor? Sim, o limite pode ser até de 30 dias. A regra é de 4 a 20 dias para detenção e prisão, mas o limite pode chegar até a 30 dias. Fechou? Olha aí. As transgressões disciplinares especificadas no Regulamento Disciplinar de Alagoas, o Regulamento Disciplinar da PM estabelecerá as normas para a aplicação e a amplitude das punições disciplinares. As punições disciplinares de detenção e prisão não poderão ultrapassar 30 dias. Olha aqui a lei, olha aqui, ó.
A Lei 13.967, de 26 de dezembro de 2019, alterou o artigo 18 do Decreto-Lei, que trata dos militares, que passou a vigorar com a vedação da medida privativa restritiva de liberdade. Então, veja só, houve aí uma vedação. Beleza? Houve aí uma vedação. Olha aí. Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva, a ser julgada a respeito do Estatuto da Polícia Militar de Alagoas. Situação hipotética. O cadete de primeiro ano Shane cometeu um ato considerado transgressão disciplinar, qual seja dormir em serviço. Olha só, ele dormiu em serviço. Como o cadete Shane está na escola de formação de oficiais, ele responderá conforme o regimento interno do estabelecimento de ensino, de maneira exclusiva, questão errada. Ele também pode responder de acordo com o RDP mal. É sério, professor? Isso sim, é sério. Onde é que está isso, professor, que eu não vi? Olha aqui, está lá no artigo 36. O cadete que cometer transgressão disciplinar aplica-se além das sanções disciplinares previstas no regulamento disciplinar, está vendo aqui, ó, de Alagoas, e também os regimentos internos dos estabelecimentos de ensino. O cara vai levar 2 lapadas. Questão 8. O ato de afastamento do oficial no exercício da função é ato discricionário. Por outro lado, o ato de afastamento de aspirante a oficial e a praça com estabilidade será vinculado. Professor, o senhor está de brincadeira, né? Eu não lembro de ter visto isso, não, de vinculado discricionário. Esse é um tipo de questão que a banca CESP, certamente, ela não ia ver esse formato. Mas eu vi. Por isso que os alunos dizem que as minhas questões é de Jean Brasp, né? Então, veja, eu vi. Entenda uma coisa. A banca, o concurso que vocês vão fazer tem direito administrativo. Então, a banca vai partir do princípio, caso ela cobre, ela vai partir do princípio que você sabe qual é a diferença de ato vinculado e ato discricionário. Ato vinculado é aquele que está na lei, previsto na lei. E ato discricionário é aquele que o administrador público ele tem uma margem de liberdade para poder agir, de acordo com a conveniência e a oportunidade. A banca vai partir do princípio que você sabe disso. Perfeito? E é exatamente isso. O afastamento do oficial que cometeu uma transgressão disciplinar, a autoridade vai verificar se ele vai ser afastado ou não. Olha só, é a autoridade que vai verificar. Ou seja, ela vai ser discricionário. O afastamento do oficial vai ser discricionário. Já o afastamento da praça e do aspirante a oficial já vai ser vinculado, porque a lei determina que afaste. Professor, juro por Deus, eu não vi isso em canto nenhum. Eu vi. Eu vou mostrar para vocês agora. Acompanha aí. Olha, por isso que a questão está certa, certo? Olha, questão correta. Olha aqui, ó. O oficial, presumivelmente incapaz de permanecer como policial militar da ativa, será submetido ao conselho de justificação na forma da legislação peculiar. Então, oficial, conselho de justificação. Todo mundo já está cansado disso. Olha o que é que diz o parágrafo 2º. O oficial, ao ser submetido no conselho de justificação, será afastado dos exercícios de suas funções, automaticamente, a critério da autoridade competente. Tá vendo? Ó? Será afastado automaticamente a critério da autoridade competente. Então, se é a critério da autoridade competente, é um ato, é um ato discricionário. É um ato discricionário, porque vai depender da critério da autoridade competente. Veja agora o artigo 38 que fala do Conselho de Disciplina. O aspirante a oficial e as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapaz de permanecer na ativa, serão submetidos ao Conselho de Disciplina. Ok. O aspirante a oficial ou a praça com estabilidade assegurada, ao ser submetido ao Conselho de Disciplina, olha aqui, ó, será afastado da atividade que estiver exercendo, ou seja, vinculado. E aí, galera? Curtiram? Pois é. Eu acredito que a banca CESP nem viu isso aí. Nem vai ver. Pode ter 200 mil concursos aqui em Alagoas, ela nunca vai ver isso aí, é ter essa visão. Né? Eu terminei tendo essa visão porque, como eu sou da caserna, eu termino tendo a visão além do alcance. Né? vamos lá, simbora. Olha aí. O Conselho de Justificação
poderá ser aplicado ao oficial inativo, da mesma forma que o Conselho de Disciplina é aplicável à praça inativa. Galera, muito cuidado com essa questão. Essa questão, ela está errada. Por quê? Porque os militares inativos, eu tenho que ver o quê? Se ele está na reserva remunerada ou está na reforma. Veja, o Conselho de Justificação não é cabível para os oficiais da reforma. Da mesma forma que o Conselho de Disciplina não é cabível para os militares que estão onde? Na reforma. E a banca tentou induzir o aluno ao erro aí, por isso que essa questão está errada. Beleza? Gostaram dessa também? Então, já sabe o que vai fazer aí, né? Vai mandar uma mensagem para mim e dizer, porra, professor, que questão do caralho. Valeu. E é isso que eu vou esperar de vocês. Vamos lá. Olha aí, eu trouxe aqui um texto para que vocês analisem aí e leiam comigo. São processos administrativos destinados a julgar a incapacidade do oficial, Conselho de Justificação, ou do aspirante oficial ou da praça com estabilidade, Conselho de Disciplina, para continuarem na ativa, ou quando na reserva remunerada, a continuarem dignas de suas graduações, devido ao cometimento de faltas administrativas e de outros atos previstos em lei, que tornam incompatíveis com a função da PM. Não se aplica aos reformados. Beleza? Olha aí, questão 10. A deserção é crime militar previsto no artigo 187. Tá vendo? Então, olha só, a deserção, ela é crime militar, mas também é transgressão disciplinar, sacou? Então, ela é os dois. Vamos lá. Sujeito a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Se oficial, a pena será o quê? Agravada, ou seja, a pena vai ser aumentada. Assim, será considerado desertor o policial militar que no desempenho de qualquer serviço tenha o seu paradeiro ignorado por mais de 8 dias. Veja, galera, o militar aqui, ele está no desempenho de um serviço. Ele está desempenhando o serviço e foi considerado desaparecido por mais de 8 dias. Ele vai ser desertor? Não. Aqui ele vai ser o quê? Desaparecido. Ele vai ser desaparecido, por isso que a questão está errada. Olha aí, ó. Ausente, mais de 24 horas, desertor, mais de 8 dias, desaparecido, ó, PM em serviço, tá vendo aqui? PM em serviço, que fica mais de 8 dias. E o extraviado, por mais de 30 dias. Questão 11. O sargento Peter, com 12 anos de polícia militar, é praça, muito importante isso aqui, ó. Ele é praça e ele já tem o quê? Estabilidade. É muito importante você verificar isso na hora de sua prova. Não se apresentou para o serviço para o qual estava nominalmente escalado. O oficial de dia realizou várias ligações para o telefone celular do sargento, mas não conseguiu contato. Assertiva. Caso o dia em que o sargento Peter deveria comparecer ao serviço fosse o dia 11 de julho de 2021, ele seria considerado desertor no dia 20 de julho de 2021. Questão correta. Então, professor, como é que eu faço para fazer esse cálculo? Só você fazer isso aqui, ó. D, que é o dia da deserção, é igual a D minúsculo mais 9. D, qual foi o dia? Dia, aí deserção, que é o dia da deserção. Qual foi? Esse D aqui é o dia que ele era para ter comparecido, certo? Ao serviço. Então é dia 11 mais 9, igual ao dia 20. Por isso que a questão está correta. Beleza? Gostaria de macetezinho? Vamos embora. Mesma historinha, só que é outra pergunta aqui, é outra assertiva. Caso o sargento Peter tenha sido considerado desertor e já excluído da polícia militar e for capturado, ele será submetido à inspeção de saúde. E se for considerado apto, será reincluído e agregado. É exatamente isso que vai acontecer, pessoal. Ele foi excluído. Ele foi considerado desertor, depois passou todo o procedimento de 6 meses, ele foi excluído da corporação. Se ele se apresentar ou for capturado, ele vai ser passado por uma junta médica. Para quê? Para saber o que foi que aconteceu, se ele está bem de saúde. Ele vai ser reincluído e vai ser agregado. Ele vai ser... Para quê? Para investigá-lo. Porque, entenda, o Peter, na questão, ele só pode responder pelo crime de deserção se ele for militar.
Como ele já foi excluído, ele já não é mais militar. É por isso que a corporação vai colocar ele de volta para poder o quê? Julgá-lo. Porque senão não vai poder, porque ele não é militar. E o crime de deserção, ele é um crime que a gente chama, no direito penal militar, de crime propriamente militar. Ou seja, crimes que só militares podem cometer. Show de bola? Já vamos fazendo aí um paralelo com o quê? Com o direito penal militar. Quem for fazer agora Ceará, PM lá do Ceará, tem Polícia Militar, perdão, tem Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar. E eu serei o professor de vocês. Então aguarda aí, que logo, logo nós estaremos trazendo aí novidades. Beleza? Seguindo. Olha aí. O primeiro sargento Mark encontra-se em processo de encaminhamento para reserva remunerada, após o cumprimento do tempo necessário na atividade. Beleza? Assertiva. Caso o primeiro sargento Mark esteja cumprindo sentença de qualquer natureza, não poderá ser concedida a transferência para a reserva remunerada. Galera, questão certíssima. Se o militar ele estiver cumprindo sentença, ele não pode ir porque ele está cumprindo a sentença porque ele é militar. Então ele não pode ir para a reserva remunerada, sacou? Professor, eu não lembro não onde é que está isso não. Olha lá, vamos ver onde é que está. Olha aí, ó. A passagem do policial militar para a inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, será a pedido ou ex officio, que independe do pedido do interessado. Parágrafo único. Não será concedida transferência para a reserva remunerada a pedido ao policial militar que estiver respondendo a inquérito a processo e também estiver cumprindo pena de qualquer natureza. Pode ser pena restritiva de direitos ou penas restritivas de liberdade. Nenhuma das duas. Beleza? Olha aí, questão 14. O terceiro sargento Henrique, praça, com 11 anos de serviço, tem estabilidade, solicitou licença para tratamento de interesse particular, ou seja, já tem mais de 10 anos. Então ele podia pedir? Podia. Perfeito. Caso o sargento Henrique permaneça de licença por mais de 2 anos, lembre-se que o prazo máximo é de 2 anos, ele passou por mais de 2 anos, contínuos ou não, ele será licenciado. Questão errada, ele não será licenciado, ele vai para reserva remunerada. Ele vai com o tempo, ele vai com 11 dias de salário. Mais ou menos isso, com 11 dias de salário. Onde é que está isso, professor? Está aqui, ó. Será a transferência para a reserva remunerada ex officio, verificará sempre que o policial militar inseguir nos seguintes casos: ultrapassar 2 anos, contínuos ou não, em licença para tratar de interesse particular. Beleza? Então, nesse caso, o Henrique, ele só tinha um prazo de 2 anos. Como ele já tinha estabilidade, no caso de 10 anos, ele podia pedir uma licença de 2 anos. Só que tem um detalhe, quando completar os 2 anos, ele vai ter que voltar. Se ele não voltar, ele vai para a reserva remunerada. Por que reserva remunerada? Porque ele vai com um tempo proporcional. Ele ainda vai com um troquinho no bolso. Ele ainda vai com um troquinho no bolso. Já o licenciamento, ele vai com nada no bolso. Ele não vai com nada no bolso. Vai só com o tempo de serviço. Beleza? Seguindo. O soldado Aparecido, olha só, é praça, com 2 anos de serviço, sem estabilidade. Na PEMAL, se alistou como candidato para concorrer nas próximas eleições ao cargo de deputado federal, deputado estadual. Na situação hipotética, o soldado Aparecido será transferido para a reserva remunerada no momento do alistamento. Questão errada, galera. Ele não vai para a reserva remunerada, ele vai ser licenciado, porque ele não tem o quê? A estabilidade, né? Ele não tem mais de 10 anos, não é nem estabilidade, ele não tem mais de 10 anos. Não confundam, não. Professor, onde é que está isso? Está aqui, ó. Será licenciado ex officio a praça que se alistar, apenas se alistar, como candidato a cargo eletivo e contar na época do alistamento com menos de 10 anos de serviço. Olha lá, aqui tem um macetezinho, olha aqui. Cargo eletivo, né? Cargo eletivo. Se for praça ou oficial com menos de 10 anos, no momento do alistamento já vai pegar o beco, ó. Vai ser demitido oficial e licenciamento se for praça. Já se ele tiver mais de 10 anos, se ele perder, ele será revertido, porque ele não foi agregado pela autoridade superior, ele primeiro foi agregado para depois ser revertido.
E se ele ganhar, ele vai para o quê? Para a reserva remunerada ex officio no momento da diplomação. Cuidado com a pegadinha que é para a banca não colocar de acordo com a posse. No momento da posse, tá errado. Beleza? Seguindo. Olha aí. O sargento... Eita, aqui tá errado aqui. É o sargento... Tá certo. Vamos lá. O sargento Carlos, estável na PEMAL... Olha só, a banca botou aí, ele já é estável. Beleza? Está agregado por ter sido julgado incapaz temporariamente por um período de 36 meses, por um espaço superior a 18 meses, mediante homologação da Junta Policial Militar. Professor, que porra é isso aqui? Olha lá. Se o militar ele for julgado incapaz para exercer o serviço bombeiro militar ou policial militar, num prazo de 36 meses, eu vou analisar isso, eu pego um prazo de 36 meses, quase 3 anos ali, beirando os 3 anos, e eu vou verificar se nesse prazo de 36 meses o militar passou 18 meses afastado porque foi considerado incapaz para exercer o serviço bombeiro militar ou policial militar. Essa é a lógica da situação hipotética. Vamos lá, vamos continuar. Na situação hipotética, o sargento Carlos será reformado, ok, mesmo que se trate de uma moléstia curável. Professor, questão o quê? Questão certíssima. Veja, então se o militar passou 36 meses aqui, ó, e durante esses 36 meses ele passou 18 meses doente, afastado, incapaz temporariamente ao serviço bombeiro militar ou policial militar, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai ser reformado. Aí você pode se perguntar, professor, mas ele vai ser reformado proporcional? Ele vai ser reformado integral? Vai depender. Vai depender da moléstia. Se essa moléstia ele teve causa e efeito com o serviço. Se ele conseguir comprovar que essa moléstia que ele adquiriu teve causa e efeito com o serviço, ele vai integral, podendo inclusive conseguir galgar uma graduação ou um posto a mais. Agora, se não tiver relação de causa, ele vai proporcional. Se não tiver relação de causa e efeito, ele vai proporcional ao tempo de serviço. Beleza? Por isso que eu não coloquei, eu só disse que ele era estável só para... Eu não coloquei o tempo de serviço aí, porque isso aí a banca não vai ser tão específica e vai cobrar isso de vocês. Gostaram? Simbora. Olha aí. A reforma que trata o artigo anterior será aplicada ao policial militar que estiver agregado dentro do período de 36 meses por ter sido julgado temporariamente para o serviço de polícia militar, pelo um período superior a 18 meses, contínuos ou não, mediante a homologação da Junta Policial Militar de Saúde, ainda que se trate de quê? De moléstia curável. Mesmo que a moléstia que ele tenha adquirido for curável, ele vai ser reformado. Beleza? Olha aí, questão 17. O Major Vieira, com 19 anos de efetivo serviço, foi aprovado em um concurso para o cargo efetivo. Peraí, pessoal, desculpa aqui, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Vamos ler aqui o comando da questão. Essa questão aqui é a questão do papai aqui. Vamos lá, ó. Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito ao Estatuto dos Policiais Militares, olha só, e à Constituição Federal de 88. Cuidado, agora eu vou ter que fazer uma relação entre o Estatuto e a Constituição. Olha lá, o Major Vieira, com 19 anos de efetivo serviço, foi aprovado no concurso para o cargo efetivo de professor em Alagoas. Na situação hipotética, o major será demitido ex officio quando empossado no cargo público permanente, estranha a sua carreira, pois é vedado pela Constituição Federal e pelo Estatuto do Policial Militar de Alagoas. Questão errada. Por quê? Porque desde 2019 existe uma emenda à Constituição que permite que nós militares estaduais a gente possa acumular cargos públicos. Porque nosso estatuto, veja, o nosso estatuto ele veda qualquer exercício, é exclusivo. No nosso estatuto, o serviço policial militar e bombeiro militar ele é exclusivo. Eu não poderia exercer nenhuma outra profissão, entendeu? Então essa é a grande sacada. Só que, quando foi em 2019, teve uma emenda constitucional que colocou essa possibilidade para que o militar estadual ele possa exercer uma função de cargo de professor, ou cargo técnico-científico, ou cargo de área de saúde com profissões regulamentadas. Então, hoje,
o militar estadual ele pode acumular um desses aqui, ó, o cargo de policial ou e um desses três que eu acabei de citar para vocês. Então, de acordo com a Constituição, essa questão estaria o quê? Correta. Mas de acordo com o Estatuto, ela seria o quê? De acordo com a Constituição, ela está errada. E de acordo com o Estatuto, ela está correta. Mas como a banca colocou de acordo com a... Está dizendo que a Constituição veda e o Estatuto também veda, por isso que a questão está errada. Beleza? Gostaram? Vamos embora. O que os olhos não veem, o CESP vê. Aprendam isso. Vamos lá. Olha aí. Aqui é o Estatuto, olha só. O oficial da Polícia Militar será demitido ex officio quando for empossado em cargo público permanente e estranha a sua carreira. Tá vendo aí, pessoal? Vamos lá. Questão 18. Situação hipotética. O aspirante Naruto... Pessoal, na hora que estava fazendo essa questão, eu estava assistindo Naruto. Por isso que eu me inspirei aqui. O aspirante Naruto, nas suas férias regulamentares, viajou para a França. Parei. Pessoal, entendam uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando vocês ingressarem na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros, vocês podem viajar durante suas férias. Se são férias regulamentares, você pode viajar. Veja, se você for viajar durante suas férias pelo Brasil, você tem que pedir autorização ao comandante-geral. Você tem que pedir autorização ao comandante-geral. Se você for viajar pelo Brasil, você tem que pedir autorização ao comandante-geral. Agora, se você for viajar para o exterior, você vai ter que pedir autorização ao governador do estado. É sério, pessoal? Sério. Você tem que pedir autorização ao governador do estado para poder viajar para o exterior. Possivelmente, na questão aí, o Naruto, ele pediu essa autorização. Beleza? Então, vamos lá, vamos seguir. Olha aí. Viajou para a França e lá conheceu Louise. Olha só, nome típico francês, né? Louise. Que ficou perdidamente apaixonado e pediu para ela se casar e voltar para o Brasil com ele. Olha só, ele pediu ela em casamento e ainda disse assim, vamos voltar para o Brasil comigo, que eu sou aspirante a oficial lá, tal, não sei o quê. Aí, contudo, Louise falou que apenas se rendia aos desejos de Naruto se ele se naturalizasse francês. E ele assim o fez, sem pensar duas vezes. Amor da doença do orto, meu irmão. O cara se naturalizou, bicho. Vai dar merda. Não tem o Capitão Nascimento? Vai dar merda. E deu merda. Vai dar merda. Vamos ver qual é a merda que vai dar? Olha lá. Na situação hipotética, o aspirante Naruto será demitido ex officio. Vai ser demitido ex officio por haver perdido a naturalidade brasileira no momento em que adquiriu a naturalização francesa. Veja, no momento que ele adquiriu a naturalização francesa, ele perdeu a brasileira. Sacou? É o que a gente chama de direito constitucional, ele sofreu a perda-mudança. Porque a França não obrigou ele a se naturalizar. A França não obrigou. Então ele perde a brasileira. Só que tem um detalhe. O artigo 5º, parágrafo 2º do Estatuto diz que o cargo de oficial da Polícia Militar de Alagoas e do Corpo de Bombeiros de Alagoas é privativo de brasileiro o quê? Nato. Se ele perdeu a nacionalidade brasileira nata, ele vai perder o aspirantado. Ele vai ter que deixar de ser oficial. A questão está quase toda certa. Ele vai deixar de ser. Só que ele não vai ser demitido. Ele vai ser licenciado, porque ele é aspirante. Professor, sério isso? Sério? Onde é que está isso, professor? Juro que eu não observei isso no estatuto. Mas eu vi e estou aqui para passar para vocês. Vamos lá, por isso que eu digo, é linha de chegada. É a hora de aparar as arestas. Aquilo que você não viu, eu vi, eu estou passando para você agora nesse momento. Beleza? Então vamos lá. Então, o erro está aqui, ó. Esse é o erro, que ele vai ser licenciado. Por isso que a questão está errada. Olha aqui, ó. O licenciamento ex officio, olha só, licenciamento ex officio do aspirante a oficial e da praça com estabilidade assegurada, a bem da disciplina, ocorrerá quando? Olha só, aí vai ser licenciamento a bem da disciplina, viu, galera? Submetido ao Conselho de Disciplina e julgado culpado, e assim decidiu o comandante-geral. Perder ou haver perdido a nacionalidade brasileira se aspirante a oficial. Beleza? Olha aí, ó. Perder ou haver perdido a nacionalidade brasileira se ele for
aspirante oficial. A praça não se inclui aqui, né? Beleza? Então, galera, assim encerramos o nosso primeiro bloco de questões. Então, já clica aí no segundo bloco e até daqui a pouquinho. Tamo junto!